Alô, alô, belezinha, belezinha? Vamos lá começar aqui mais um tutorial. Hoje vamos falar sobre Gemini. Estaremos usando aqui o Gemini, inteligência artificial do Google, né? Estou usando aqui a versão Pro e dá para fazer com a versão Free também, tá, gente? Mas aqui eu já estou usando a versão Pro porque eu tenho a versão Pro, mas daria para fazer com a versão Free também. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar uma aula, no caso aqui uma aula de robótica, tá? Uma aula de robótica para o quarto ano do ensino fundamental, tá? Por que uma aula de robótica? Porque essa é a minha área, então eu tenho propriedade para falar e para mostrar para vocês isso, tá bom? Mas professores aí de um modo geral, professores de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, geografia, história, português, podem pegar isso e usar como exemplo também. Dentro da sua área, você vai montar então um rascunho da sua aula, aqui neste caso aqui eu estou usando o Google Docs, mas também só para vocês verem que poderia ser feito também aqui no bloco de notas, por exemplo, um arquivo TXT normal, não precisa usar formatação para isso. A mesma coisa que está escrito aqui ó, no bloco de notas, né, no caso aqui o Gedit, também feito aqui no Google Docs com formatação e tudo mais. Então aqui a gente tem o que? Um plano de aula, tá? Tá aqui um plano de aula para o ensino fundamental, quarto ano. Eu tenho aqui os objetivos gerais. Tá? Eu não vou ler aqui para você tudo que está aqui, porque aqui é só um exemplo usado na aula de robótica que você pode usar em qualquer área de atuação que você esteja atuando, que você tenha conhecimento ou formação para isso. No meu caso, como eu falei, eu optei pela robótica para mostrar esse exemplo, porque a minha área de atuação é a área que eu entendo para poder falar com mais propriedade. Tá bom? Então, continuando, objetivos específicos, eu coloquei aqui os objetivos. O conteúdo, né, deste material, dá um enterzinho aqui, o que a gente pretende trabalhar, as atividades, sugestões de atividades aqui, atividade prática, ou seja, mão na massa, o famoso mão na massa está aqui embaixo, recursos, né, quais são os recursos que eu pretendo usar nesta aula, estão aqui, e avaliação. Como pretende ser feita a avaliação dessa aula. E aqui embaixo, algumas observações importantes. Tá? Ou seja, um roteiro de aula simples para ser usado. O que nós vamos fazer com isso? Além de ter a aula expositiva, de você ter o material aqui, eu pretendo mostrar para vocês como transformar isso aqui em um quiz. Um quiz com perguntas e com respostas, onde terão 4 opções de resposta, o aluno pode marcar a opção correta, receber um feedback daquilo tudo. E a gente vai fazer isso programando. E caraca, lá vem ele programar, mas eu não entendo nada de programação. Não se preocupem, por quê? Porque a gente vai aprender a fazer isso usando o Gemini. Quem vai fazer a parte da programação, a parte de estruturação de tudo é o Gemini. Eu só tenho que aprender a conversar com ele, a pedir da forma correta. É isso que nós vamos aprender agora. Tá? Então aqui a gente tem um modelinho da nossa aula já escrito, já conferido, redimensionado, ajustado para essa necessidade. E aí também eu tenho aqui ó, o famoso prompt. Vocês devem ter cansado de ouvir falar em prompt aí, né? Prompt é o quê? É a nossa conversa, a forma que nós vamos conversar com o nosso Gemini. Tá? O Gemini é o quê? A inteligência artificial, assim como o ChatGPT, como várias outras, muito conhecidas. ChatGPT, vamos falar só de ChatGPT porque é a mais conhecida. Né? Tem o Copilot também. Cada um tem suas particularidades. Eu vou fazer no Gemini, por quê? Primeiro porque ele tem uma versão para estudantes que é gratuita, para professores também que é gratuita. E tem a versão gratuita para todo mundo. E funciona tão bem, ou às vezes, dependendo da situação, muitas vezes melhor do que o ChatGPT e o Copilot propriamente dito. Tá? Então o que a gente precisa aprender para usar a inteligência artificial? Precisa aprender a conversar com ela. Ela aprende com o que a gente pede para ela. E cada vez que você vai aprendendo a conversar melhor com essa inteligência artificial, melhor vai ser o seu resultado.
Então aqui nós temos um prompt. O prompt é o quê? A minha conversa, o que eu vou pedir para essa inteligência artificial. Parte 1 do meu prompt, ó, pesquisa. O que é esse parte 1? Com base, ou seja, eu vou enviar aquele rascunho, que é a minha aula, com base no arquivo rascunho que estou enviando em anexo, ou seja, eu vou enviar, daqui a pouco a gente vê como faz isso, enviar aquele arquivo para a inteligência artificial, e eu coloco aqui algumas coisas que eu preciso, ó, numerei de 1 ao 5. O que eu preciso? Preciso que ele seja analisado, verificado, modificado. Em que? No que for necessário. Para quê? Para que esteja em consonância com a BNCC. Beleza? Tranquilo. 2. Utilize como base para a pesquisa ou estudo ou material em texto que enviei. Ou seja, eu pedi para ele usar aquele material como base de pesquisa. No final, me mostre as modificações, se houver modificações, claro, para que eu possa analisar. Ou seja, eu vou analisar tudo que foi feito no final. Não deixe de colocar todos os links de pesquisa que foram usados. Use uma linguagem compatível, clara e objetiva para ser usada no 4º ano do ensino fundamental. Entenderam aqui? Ou seja, eu estou explicando, né, da forma que eu achei melhor para que ele pudesse me entender e fazer o que eu estou pedindo. Você, na sua montagem do seu prompt, você pode pegar isso como base e a partir daí melhorar de acordo com a sua necessidade. Tá? É assim que a gente vai conversando e se entendendo com a inteligência artificial. Ok? Então agora, como isso aqui já está pronto, ó, eu vou simplesmente pegar aqui. Então essa parte da pesquisa. Vou copiar aqui. Vou fazer um Ctrl C aqui. Ou simplesmente botão direito de copiar. Venho aqui no meu Gemini, que já está aberto aqui embaixo. E vou aqui, ó, simplesmente colar o meu prompt aqui, colar o meu texto. Em vez de eu digitar aqui, já está pronto, eu vou colar. Agora faltou o que? Ó? Com base no arquivo rascunho que estou enviando em anexo, vou anexar aqui, apertar o botãozinho de mais aqui e enviar um arquivo. Eu vou enviar esse arquivo de onde? Aqui do meu computador. Então vamos lá. Ele está aqui, no meu caso aqui, está na pasta Home, salvar aula, tá? Eu peguei aqui, ó, rascunho, tem aqui o meu rascunho. Vou abrir o rascunho e ele já trouxe para cá, ó. Isso é muito parecido com qualquer inteligência artificial que você for usar aí, tá? E agora, vou marcar aqui o Canva. Muito importante, marque aqui o Canva, que ele vai mostrar isso visualmente pra gente. E agora eu venho aqui na setinha e mando enviar. Enviei, cruzo o braço e aguardo. Só um segundo, ele vai começar a pensar aqui. Está pensando, está fazendo um raciocínio. Vou aqui, ó, deixar ele analisar. Ele vai mostrar para mim o que está acontecendo. Já abriu aqui a telinha do lado. Está rodando aqui, ó, ele está pensando. Aqui tem a descrição do que ele fez e tudo mais, ó, tudo que ele está mexendo. Então você vai analisar, vai poder olhar. Olha que interessante aqui, ó. Ele pegou isso tudo. Ó, o raciocínio dele aqui, mostrando para mim o que aconteceu. Aqui ele já colocou para mim o que ele fez aqui. Modificações realizadas, ele fez modificações, ele adicionou ali referência. Eu pedi para ele colocar referências, ó. Tá? Ele foi adicionando, mostrou para mim aqui, ó, o que foi colocado, o que foi mudado, por que ele mudou. Linguagem aqui, fez tudo direitinho que eu pedi. Reforço aqui da interdisciplinaridade. E aqui link de pesquisa, ó. Trouxe para mim aqui o que ele fez, bonitinho. Colocou aqui onde ele pesquisou, referências. E aqui embaixo ele dá uma finalização para mim. E aqui do lado eu posso ver o que ele fez, ó. Então ele pegou isso aqui. Aí você vai ler, claro, dentro da sua área de entendimento, dentro da sua área de atuação, você vai saber exatamente o que aconteceu aqui, certo? Aqui, ó, ele colocou para mim referências das habilidades da BNCC. Olha que legal que ficou, ó. Tá? Conteúdo, veio aqui, colocou direitinho para mim, manteve praticamente igual aqui no conteúdo. Atividades, colocou para mim aqui alguma coisa, deu uma modificação. Eu não vou ler tudo, senão vai ficar muito grande o vídeo, tá, gente? Mas só para vocês terem uma visão do que ele fez aqui com a minha situação. Avaliação, observações. Então, reparando que ele deu uma modificada, colocou aqui referências, colocou aqui
fonte de pesquisa, e cabe a você agora, como profissional, como professor, como instrutor, como técnico da área, você avaliar e verificar o que está certo e o que está errado e fazer os devidos ajustes, tá? É assim que você vai trabalhar com a inteligência artificial. Bom, beleza, terminei a revisão, olhei, está tudo ok, é isso mesmo que eu quero, tá? Como é um vídeo, está sendo gravado, eu não posso demorar muito aqui, senão o vídeo fica gigantesco. Mas você vai analisar isso com calma, vai verificar se está tudo ok. E o importante é saber o quê? O Gemini é salvo, então você não precisa se preocupar se você deixar isso aqui, o computador desligar, se acabar a luz. Quando você voltar e abrir o seu Gemini e logar na sua conta, claro, normalmente, vai voltar, ou seja, se eu abrir aqui de novo, ele vai voltar com isso aqui parado onde está. Então você pode começar isso agora, terminar amanhã, terminar daqui uma semana, não tem problema, tá? O importante é você analisar tudo isso, verificar que está tudo bem, tudo ok, para você passar para a segunda parte. Então, digamos que eu já tenha analisado tudo, e realmente já dei uma olhada legal aqui, e eu vou passar para a segunda parte, que é o quê? Que é o foco do nosso tuto aqui, que é transformar esse material que foi analisado, foi verificado, em quiz. Mais um adendo. Caso eu não queira transformar em quiz, eu posso transformar aqui em qualquer coisa. Posso transformar isso aqui agora em apresentação, posso transformar isso aqui em um teste, em uma prova, em um exercício. Neste caso de hoje, o nosso exemplo de hoje, é transformar isso num quiz interativo. Para isso, a gente vai para o segundo prompt. Ó. Parei aqui, está aqui esperando eu falar alguma coisa de novo. Vamos lá para aquele segundo prompt, que é aqui. Ó, a pesquisa foi feita. E agora, vamos aqui para o segundo prompt, que é esse aqui, ó, parte 2. Gerando o quiz. Tá? Vamos lá, o que eu pedi aqui? A mesma coisa. Estou conversando com ele e trouxe aqui o seguinte. Ó. Com base neste material. Que material que foi? Aquele material que ele gerou com a pesquisa. Com base no que foi gerado, eu preciso gerar em um quiz interativo com as seguintes especificações. Ou seja, eu quero transformar isso tudo em um quiz interativo com as seguintes especificações. E novamente numerei. Do 1 aqui até o 7 nesse caso. Qual é a primeira regra aqui? Ó? Usar HTML5, CSS3 e Bootstrap para gerar um quiz em formato de apresentação de slides. Qual formato? 16.9, ou seja, aquele formato de TV, onde os textos e demais objetos usados na composição do slide ocupem 95% de toda a tela disponível. Ou seja, eu quero que o meu quiz ocupe a tela inteira da TV, do monitor, de onde quer que ele seja apresentado. Então, eu disse ali 95%. Eu quero que ele fique bem dividido na tela. Podendo usar letras maiores, o que melhora a leitura e a visibilidade. Viram só? Eu disse para ele como que eu quero. Eu não sei programar HTML, não sei o que é CS3, não sei muito menos o que é Bootstrap. Mas eu pedi para ele fazer para mim. Então, não vou ter que me preocupar com a parte de programação. Que a minha parte é, no caso, a aula, criar a aula, saber fazer a aula. O resto eu deixo para a inteligência artificial fazer. Beleza? Bom, o meu quiz aqui, eu quero que ele tenha 15 perguntas com base naquilo que foi gerado. Então o meu quiz inteiro, neste caso, vai ter 15, podia ter 20, 30, 40, isso depende do que você quer. Tá? Então vai ter 15 perguntas. Cada pergunta, olha que interessante isso, cada pergunta pode ter 4 opções de respostas, sendo que apenas uma será correta. Então eu já sei que o meu quiz vai ter a pergunta e 4 opções, onde o aluno ou quem quer que for fazer este quiz poderá selecionar uma opção apenas. Ou seja, ele tem 4 opções para escolher uma, 25% de chance de acerto. O aluno, depois de ler a pergunta, as opções, deverá selecionar uma resposta e apertar o botão verificar a resposta. Bom, então já estou dizendo que vai ter um botão onde o aluno vai apertar para verificar se o que ele respondeu está certo ou está errado. Número 5. Quando o botão verificar a resposta for pressionado, a resposta correta deverá ser marcada na cor verde. Olha só. Além disso, deverá ter um feedback ou retorno para o aluno sobre a resposta correta na parte de baixo da página da pergunta atual, com o botão próxima pergunta, que deverá levar para a próxima pergunta. Viram só? Eu disse que eu quero que o aluno selecione, que eu quero que tenha um botão de verificação, que eu quero que a resposta fique na cor verde, quero um feedback para esse aluno e quero também que tenha um botão para a próxima pergunta. Viram só? Já estão vendo a carinha? Eu estou especificando, dizendo com palavras minhas,
sem dizer nada de programação, como eu espero que o meu quiz fique. Viram que interessante isso? Beleza. Número 6. Quando chegar no final do quiz, apresentar um feedback em números. Ou seja, eu quero ver números palpáveis de quantas questões foram respondidas de forma correta e quantas foram respondidas de forma errada, com um botão que tem a opção de reiniciar. Então, além dele mostrar no final quantas foram as respostas corretas, quantas foram as respostas erradas, eu quero que esse aluno, essa pessoa que for fazer o meu teste ou o meu quiz, possa ter um botão de retornar ao início. Só que, olha que interessante, se ele só retornar ao início, ele vai gravar ali e vai conseguir responder, porque ele já sabe a posição, já sabe o que vem, qual a sequência que vem, ele vai conseguir fazer isso muito fácil, não vai ter dificuldade nenhuma. Aí vem o número 7. Toda vez que o quiz, toda vez que ele for reiniciado, as respostas e as questões devem ser misturadas, para que não apareçam na mesma ordem ou posição. Ou seja, toda vez que o quiz for reiniciado ou iniciado, ele vai se montar ou se mostrar na tela de uma forma diferente. Então, nunca é muito grande, né? Dificilmente você vai ter 2 ou 3 vezes a mesma sequência de perguntas e respostas iguais. Porque mesmo que a pergunta seja na mesma sequência, as respostas estarão misturadas. Ou seja, se a resposta era a primeira, agora ela será a quarta, a segunda, a terceira. Entenderam? Então aqui eu disse para ele, eu disse para o meu programador, que aqui eu contratei um programador particular para mim. O Gemini, nesse caso, é meu programador particular e eu só peço para ele fazer e ele faz para mim. Claro, desde que eu saiba pedir para este programador executar a tarefa. Ok? Então eu contratei um programador, né? Agora tenho dinheiro, contratei um programador, brincadeiras à parte, e ele vai programar para mim este quiz da forma que eu pedi, com as especificações que eu pedi aqui. Vamos ver se é verdade? Vamos lá, vamos copiar de novo aqui o prompt, porque não preciso escrever de novo, porque já está aqui. Copiei aqui, vou lá para o meu Gemini, venho aqui, ó, peça ao Gemini, venho aqui e colo, colei. Pronto, ó. Tá aqui o meu prompt, ok? E eu vou mandar ele executar, ó, simplesmente assim, executar. E aí ele vai fazer o mesmo processo, ele vai pensar, vai ver o que pode ser feito, o que não pode, analisar aquilo ali, vai selecionar as perguntas que ele pode usar ou não, tudo por conta dele, tudo de acordo com o que eu pedi, eu não preciso fazer mais nada, cruza os braços e espera. Repara que ali do lado, ó, ele começou a escrever, nossa, mas eu estou entendendo nada. Não se preocupe, você não precisa entender aqui o que ele está escrevendo aqui do lado. Ó. Você não precisa entender o que está sendo escrito aqui. Você simplesmente precisa deixar ele terminar. Você pode olhar, ó, pode rolar aqui. Ele está fazendo comentários em português aqui, deixando essas partezinhas cinza aqui, ó, são comentários para você saber. Caso você queira saber, queira aprender, queira entender o que está acontecendo, vou colocar no código de novo, tá? Você pode ver aqui, ó, o que ele está fazendo. Mas eu não entendo nada. Não se preocupe, você não precisa entender nada disso aqui no seu caso. O que não quer dizer que você não possa procurar entender, tá? Mas aqui não é importante para você entender o que está acontecendo aqui. Ele simplesmente escreveu para você aqui, em código, codificou tudo para você. Você não precisa se preocupar com isso, tá? Não se preocupe com isso. Daqui a pouco eu vou falar o que você faz com isso. Bom, aqui tem uma prévia, ó, código prévia. Aqui você já consegue ver como ficou o seu quiz. Olha só que interessante, ó. Ele já montou aqui a primeira pergunta, tá? Quiz de robótica para o 4º ano. Educação física, português, matemática, ciências, colocou aqui. Aí eu vou marcar qualquer coisa aqui, tá? Olha lá. Opa, tá errado ali. Ele falou, ó, que aqui a resposta correta é essa. Beleza, vamos lá para a próxima. E aí você vai, eu vou marcar qualquer coisa. Vou para a próxima, só para a gente ver que está funcionando. Vamos lá. Ó, eu verifiquei aqui. Se você verificar direitinho aqui, ó, ele não está colocando pergunta, não tem como colocar pergunta aqui. Cadê a pergunta? Né? Tá errado isso aqui, não tá? Tá lá, não tem pergunta. Vamos lá, pedir para ele consertar. Ok, vou escrever aqui. O quiz foi gerado. Porém, não estão aparecendo as perguntas referentes a cada tela. Não é isso? Ó, repare ali.
eu preciso que você faça, olha que interessante, estes ajustes. Preciso que sejam mostradas as perguntas de cada slide, pois o que vejo agora em cada slide é o texto. Aí vou colocar o texto aqui, ó. Esse texto, quiz de robótica para quarto ano, está aparecendo errado em todo slide. Vou pedir consertar aqui. E no lugar dele, eu preciso que venha as perguntas de cada slide. Ó. Pronto, estou conversando com ele. Ó. Eu detectei o erro aqui e estou pedindo para ele consertar. Vou mandar ele consertar aqui. Ó. E vamos ver o que ele vai fazer. E eu não entendo nada de programação. Então aqui, ó, nada de programação, não entendo nada do que ele está fazendo. Não estou mexendo em nada aqui porque eu não entendo de programação. Preciso que ele faça esse conserto para mim. E é assim que funciona a inteligência artificial. Ele pode errar? Pode. Ele pode fazer tudo. Só que você já entende da área que você está atuando, você manda consertar. Eu não entendo da programação, mas eu entendo da área que eu estou atuando. Então eu vou lá, leio, verifico a parte e peço para fazer os consertos. Vamos ver? E quando ele terminar aqui, ó, a gente vai conferir de novo ali a demonstração. Então aqui, código prévia. Vamos ver agora se consertou? Não consertou ainda, então volta aqui. As perguntas não aparecem na tela. Pode consertar. Não aparece. Precisa ver o seu português também. Se pediu errado, pode consertar. Vamos lá. Esperar ele terminar para ver se ele vai fazer o conserto para mim. Vamos ver. Terminando aqui. Aqui mostra o raciocínio. É importante você acompanhar o raciocínio sempre aqui para ver o que ele está fazendo. E aos poucos você vai acostumando e até aprendendo um pouquinho com isso. Mas do mais você precisa ficar só de deixar ele trabalhar. Não precisa se preocupar que ele está trabalhando ali enquanto estiver rodando. Nada, não, nada ainda. Olha só, não apareceu. Exiba as questões na tela do quiz, pois assim como está sendo mostrado, o aluno não consegue responder. Viram só? É uma conversa, cara. É uma conversa sendo feita com a inteligência artificial, com o meu programador que eu contratei. Eu preciso pedir que ele faça e que ele ajuste também para aquilo que eu preciso. Senão, não resolve a minha vida. Certo? Vamos lá. Deixa ele terminar. Opa! Parece que ele já conseguiu fazer um ajuste aqui, ó. Eita, agora sim. Bom, já apareceu a perguntinha aqui. Vamos verificar. Qual dessas é uma plataforma de programação visual? Ah, sei lá, acho que é o YouTube. Marquei aqui, mandei verificar. Opa, deu erro aqui. Olha lá, trouxe feedback. Beleza, ok. Vamos voltar para o código aqui. Galerinha, ó, tá aqui. Agora, o que eu faço com esse negócio aqui agora? Já que ele consertou, fiz a conversa com ele aqui, ele fez tudo do jeito que eu queria. Pedi um monte de vezes para ele consertar, ele consertou até chegar onde eu queria, tá? Chegou. E, não é assim que eu quero. Você pode continuar brincando com ele aqui. Aí agora tem esse código aqui do lado. O que eu faço com isso? Não faço ideia. Então, vamos lá. Ó. Você vai vir aqui, vai selecionar o código inteiro. Não preciso entender. Ó. Só seleciona. Selecionou. Aí você vai fazer o quê? Copiar. Ó. Botão direito. Copiar. Agora, você vai lá na sua pastinha que você criou para trabalhar. No meu caso, é essa pastinha aqui. Vou vir aqui, ó. Como eu estou usando o Linux aqui, eu vou vir aqui, criar novo arquivo vazio. No seu aí,
no seu gerenciador de arquivos, que deve ser no Windows, você vai botão direito, arquivo, novo, tá? Novo, arquivo. Aí você vai dar um nome para ele. Neste caso aqui, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, quiz.html. Isso aqui é muito importante, tá? Ó, quiz.html. É muito importante. Dá o nome que você quiser, .html. Cliquei fora aqui, vou abrir ele, ó. Você vai abrir com o seu editor de texto aí normal, bloco de notas, o que você tiver aí. No meu caso, eu vou abrir com o meu do Linux, que é o Gedit. Veio aqui dentro, lembra que você copiou lá? Você copiou aquele lá, texto todo, que você não entendeu nada daquilo? Você vai colar. Botão direito colar ou Ctrl V, no caso, o atalho para colar. Colei. Pronto. Não preciso fazer nada. Vou simplesmente salvar isso aqui. Salvei, ó. Pronto. Tchau. Fechei. Fechei ele. Voltei para cá. Tá aqui. Tá salvo aqui, ó. Continua aqui, não parece nada. Agora eu vou pegar aqui no meu caso o botão direito. No seu caso você verifica como é aí. O botão direito. Abrir com o quê? Com o Google Chrome. Abrir com o navegador. Você pode abrir com o Firefox, pode abrir com o Google Chrome. Tá? Verifica no seu Windows, por exemplo. Isso aqui, que está aqui no meu caso, está uma folhinha. O senhor já deve ter ficado aí com o ícone do navegador. Então é só você dar 2 cliques. No meu caso aqui eu preciso abrir com, porque ele não colocou o ícone para mim. Então, ó, abri. Olha lá que legal. Ó, já abriu o quiz. Aí aqui, ó, vamos lá, vou responder de qualquer forma aqui. Lá, óbvio, gente, você pode trabalhar isso para mudar as cores, colocar com as cores que você quiser. Você vai pedir lá, troca a cor disso para aquilo e tal. Aqui eu deixei padrão. Vamos lá, ó. Qual dessa é uma plataforma de programação? Eu vou responder qualquer coisa, tá? Para não ficar muito grande o vídeo. Então vou responder aqui YouTube. Vai dar erro para mim, vai dar aqui um feedback como eu pedi, ó. Ele fala para mim qual é a resposta correta, marca ela corretinha para mim lá e assim vamos para a próxima. Vou errando tudo aqui, tá? Só para chegar no final. Próxima pergunta. São 15, vou fazer rapidinho, sem ler, sem nada, tá? É somente para a gente chegar no final, para vocês verem o que vai acontecer no final. Vamos lá. Então, vocês viram que eu estou marcando qualquer coisa, estou nem lendo, tá? Você, no seu caso, vai ler tudinho primeiro, vai verificar se está tudo ok, não tem nenhum erro de português e tudo mais. Ó. No final ele faz o quê? Ele mostra para mim aqui o fim como eu pedi. Ó. Eu acertei 4 de 15 perguntas e errei 11 das 15 perguntas. O que que tem agora? O que eu pedi, botãozinho de reiniciar. Repararam agora que ele reiniciou, não é mais aquela que é o YouTube lá, ó. Ele reiniciou com outra questão e misturou aqui as questões. Beleza, galera? Então é assim, ó, simples. Claro que aqui foi rápido, senão o vídeo vai ficar gigantesco. As possibilidades são imensas. Tem muita coisa que pode ser feita, que pode ser melhorada aqui nesse quiz. E aí você vai pedindo ali para ele, para poder ajustar. Você pode trocar cor, pode colocar mais perguntas, tirar perguntas, pode mandar consertar erros de português, sem saber programar nada. Tranquilo? Então é isso aí. Aqui termina o nosso primeiro tutorial sobre o Gemini, usando ele aí na educação. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas a vocês por algumas partes terem sido rápidas, mas senão o vídeo ia ficar muito grande. E a gente vai fazendo mais, de acordo com a necessidade, a gente vai fazendo mais, vai mostrando outras possibilidades, vocês vão acostumando como trabalhar com o Gemini. Até a próxima e bom trabalho para vocês aí. Valeu!